Olá, amigos. Estamos começando mais um programa Trabalhismo na História. E hoje o nosso convidado é das relações internacionais, grande amigo do Brizola, uma pessoa que tem muito a nos ensinar, Clóvis Brigagão. Senhor Clóvis, obrigado por aceitar aqui o nosso convite, né? E eu gostaria Claro, obrigado. de perguntar para o senhor é mineiro de Campestre, né? Como é Sim, que sim. é a visão do senhor das Minas Gerais? Ah, como dizia o Otto Lara Rezende, mineiro só é solidário no câncer. Então, mineiro é um fenômeno social muito especial, né? Porque mineiro é aquela figura assim, calada, fala pouco, fala um mineirês que às vezes nem você compreende. E é muito especial, né? Eu trouxe essa bagagem de Minas, tanto quando eu fui viver em São Paulo aos 15 anos, quanto eu vim aqui para o Rio em 1961, junto com a queda do Jânio Quadros, que já me marcou com a saída, aquela figura do Jânio Quadros, né? E aí a resistência no sul da legalidade, da rede da legalidade que o Brizola montou para dar apoio ao Jango Goulart, né? Há uma figura interessante nesse episódio todo, desde o Getúlio, mas principalmente agora, que é do Tancredo Neves. O Tancredo Neves era o primeiro-ministro do Jango na época do parlamentarismo e depois ficou no governo, ele apoiava o Jango, mas sabe como é que é o mineiro, ainda mais o Tancredo Neves, né? Ele era uma vaselina pura, né? E, e ele tinha, o único receio que ele tinha é que o Brizola poderia ser candidato junto com ele. Então, através do Moreira Franco, ele sempre indagava como é que estava a posição do Brizola, como é que o Brizola estava. E o Moreira Franco também, que é um politicão, a raposa, dizia, não, o Brizola está bem, está descansado, está governando, está no dia a dia dele, nem se preocupa com isso. Então, era uma conversa de surdos e mudos. O senhor falou do Tancredo Neves, grande É. mineiro, né, do governo Jango, foi primeiro-ministro, mas tinha também um mineiro muito importante ligado ao Jango, que era o Santiago Dantas, né? O Santiago Dantas era era intelectual, né? Era intelectual, pensava, era do grupo compacto, juntamente com Almino Afonso, na época do Jango, o conhecido grupo compacto, que era muito importante. E o Santiago, o Guerreiro, e vários outros que agora eu não me lembro, teria que me lembrasse um pouco, demoraria, mas eles formalizaram esse grupo compacto de apoio ao Jango. E o Tancredo Neves não fazia parte desse grupo compacto, né? E O senhor estava falando que acompanhou a questão da campanha da legalidade, né? O senhor estava onde na campanha da legalidade? São Paulo ou no Rio? estava no Rio de Janeiro, já chegando no Rio de Janeiro. Tinha acabado de chegar ao Rio de Janeiro. E como é que o senhor acompanhou aí essa questão da renúncia do Jânio Quadros e o levante do Brizola no Rio Grande do Sul? Qual que era a percepção do senhor? Porque o Jânio teve uma relação muito especial, e digo especial no sentido positivo. Ele ajudou muito o governo Brizola, eles tinham uma boa relação, o Jânio com o Brizola. Tanto é que na renúncia do Jânio, quando o Jânio já estava no aeroporto de Cumbica, se não me engano, para ir embora, o Brizola ligou para o Jânio e disse, olha, presidente,
Se o senhor quiser vir aqui para o Rio Grande do Sul, garanta a sua integridade e o senhor vai ser fortalecido. Mas como o Jango já tinha outros planos de ir embora, aí ficou por isso. Mas ambos tinham uma relação muito especial. Senhor Clóvis, como é que começa o despertar do senhor para as ciências sociais? Como é que se deu esse despertar? Sim. Eu fui aluno de um instituto chamado Gammon, em Minas Gerais, que era um instituto americano, Gammon College, Colégio Gammon, em Lavras, Minas. Eram presbiterianos. Era um colégio excelente, de excelente nível, de excelente condições e tudo mais. E aí, então, aí eu comecei a despertar. Nós criamos um diretório estudantil, né, para levar essas ideias, desenvolver as nossas preocupações já com o Brasil. E aí, depois de 2 anos que eu fiquei no Gammon, eu vim para o Rio de Janeiro, em 61, como eu disse, na época da renúncia do Jânio. Aquilo já estava, vamos dizer assim, no meu sangue, a preocupação com a política. E depois eu fiz parte da UNE, União Nacional dos Estudantes, entrei para uma organização daquelas organizações de esquerda da época, a Política Operária, POLOP, e aí fui vivendo essa experiência, e essa experiência foi muito incrível, porque eu fui um dia à livraria José Olímpio, que ficava na rua São José, e por causa desse professor lá no Gammon, que me fez uma bateria de testes em termos de vocação profissional, e no final ele dizia para você é engenheiro, você vai fazer medicina, você vai fazer direito. Ele chegou para mim e disse, olha, você realmente é um caso especial, porque tudo indica aqui que você é ligado, tem uma vocação para ciências sociais. Eu nem sabia o que era isso. Ciências sociais, ainda falou em sociologia, eu sabia menos ainda. E aí, como eu já tinha ido para São Paulo, eu disse para o meu pai que eu não ia para São Paulo, eu vinha para o Rio. E aí vim para o Rio e fui à livraria São José, buscando livros de ciências sociais, dessas coisas políticas. E aí deparo com um livro chamado Mito e Verdade da Revolução Brasileira. Viro a capa e vejo o autor, Guerreiro Ramos. Olho para a minha frente, era o próprio Guerreiro Ramos que estava ali. Aí fui conversar com ele, contei a minha história. Ele disse, olha, me procura lá na Fundação Getúlio Vargas, na Escola Brasileira de Administração Pública, eu estou lá. Me procura lá. E eu fui. Logo depois eu fui, conversamos, e disse, você tem que fazer administração pública, escola de governo, isso aqui que dá futuro, essa coisa de ciências sociais, sociologia, bobagem, isso aqui. Aí eu fui fazer a IBAP, a Escola Brasileira de Administração Pública. E fiz a escola, me tornei aluno do Guerreiro Ramos, e me tornei amigo dele, pouco a pouco amigo. Tanto é que quando ele foi para os Estados Unidos, ele me deixou com a procuração para eu resolver os problemas de dinheiro, de tudo dele. E depois, quando eu fui para Chicago, ele foi visitar. Depois, quando eu fui para Nova York, ele foi visitar. Então, mantivemos um contato muito profícuo. Eu, inclusive, apresentei o Brizola ao Guerreiro Ramos, e o Guerreiro Ramos estava assim, muito já distante, dizia assim, eu estou olhando aqui vocês da janela, da minha janela. O Brizola ficou assim. Estava o Brizola do Hotel de Andrade, que conhecia o Guerreiro Ramos na época do Jânio, mas o Brizola não ficou muito assim contente, não. Mas, enfim, essa foi as passagens que eu tenho do Guerreiro com o O Guerreiro Brizola. Ramos era um intelectual muito importante, né? Que influenciou várias gerações, né?
Se o senhor pudesse destacar 2 ou 3 ideias do Guerreiro Ramos, assim, que influenciaram muito o senhor e gerações, o que o senhor destacaria no ideário do Guerreiro Primeiro, Ramos? a redução sociológica, né? O livro dele, que é um dos livros mais influentes da sociologia brasileira, traduzido em várias línguas, inclusive uma tradução monumental feita pelo Fundo Econômico do México, né? Foi um dos poucos livros de sociologia ou de ciências sociais que o Fundo Econômico do México, uma grande editora, fez sobre o Guerreiro, né? E depois também ele tem um livro, Administração Pública, Cenário para o Desenvolvimento, alguma coisa assim, se me desculpe, porque eu não estou me lembrando o nome exato do livro, mas era Ciências de Administração, em que ele investe em alguns modelos para o desenvolvimento do Brasil. Muito importante. Até hoje, ele ganhou depois uma cátedra na Universidade Federal de Santa Catarina, não exerceu porque morreu antes, mas até hoje existe essa cátedra na escola, desculpa, na Universidade de Santa Catarina, e com muitos alunos, muita frequência, boas teses, tudo em função do Guerreiro Ramos. Agora, o senhor falou que apresentou o Brizola ao Guerreiro Ramos. Como é que o senhor conheceu o Brizola? Ele foi para Portugal, né? E aí, em Portugal, nós fizemos uma reunião. Existia muitos exilados em Portugal nessa época, né? Todo mundo, depois da Revolução dos Cravos, todos os brasileiros que estavam no exterior foram para Portugal. Falavam mais ou menos a mesma língua. Era mais fácil. Estava lá o Mário Soares, que nos acolheu com muito carinho. O Partido Socialista, do Mário Soares, o Partido Comunista, daqueles que eram comunistas, nos receberam com muito, muito, muito carinho. Então, nós nos sentimos em casa. Mas isso é em 79, né? Isso era... O Brizola foi expulso do Uruguai em 77. Certo. Em 78, ele estava nos Estados Unidos e foi para Lisboa. O Mário Soares deu-lhe um passaporte. Ele foi para Lisboa. E já em Lisboa, eu comecei a trabalhar com ele. Ele me chamou nessa reunião e disse que no dia seguinte, de manhãzinha, era para eu começar a trabalhar com ele. Eu peguei a pasta, peguei minha gravata e fui trabalhar com o Brizola. Certo. Agora, voltando um pouco, senhor Clóvis, né? Em 64 houve o golpe militar aqui no Brasil, né? O senhor lembra onde o senhor estava no dia do golpe? Como é que foi esse dia? Do golpe. Eu estava em frente à Faculdade Nacional de Direito, CACO, ali quase junto ao Ministério do Exército, né? Ali em Caxias, né? A Central do Brasil. E nós estávamos dentro da Universidade Nacional de Direito, da Faculdade Nacional de Direito, CACO, quando o Exército começou a jogar bombas de gás lacrimogênio para a gente sair do local e eles prenderem. E eu saltei de mais ou menos uns 4 andares para a rua, quebrei no braço, claro, mas saí, fui embora e não me prenderam, né? Essa é a lembrança que eu tenho assim, pessoal. Eu fui depois em frente à Uni, ali na Praia do Flamengo, a sede da Uni, e ali havia um movimento também grande de resistência, mas havia muita bomba, muita repressão. Eu fiquei escondido uns 3 dias na casa do Nelson Werneck Sodré, que era o pai da Olga Werneck Sodré, que era uma figura muito interessante, muito importante. Ela também estudou na faculdade,
administração pública da Fundação Getúlio Vargas. Era uma figura incrível, muito, além de muito bonita, era muito inteligente, muito sagaz. E então eu tive essa experiência muito positiva, que eu acho, mas eu não fui para o Partido Comunista, que, aliás, meu tio, José Brigagão, foi deputado pelo Partido Comunista durante a legalidade do Partido Comunista. Era um tipo muito querido e eu era muito amigo dele, mas eu fui para a POLOP, Política Operária, que era mais à esquerda, da Rosa do Luxemburgo, e depois fui para o POC. Eu até brincava que o POC era um tipo desses que batia assim no chão, fazia POC, 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 POC. E fiquei nisso, mas depois eu saí e abandonei a vida militante, assim, de organizações militantes de esquerda, que eram todas clandestinas, né? Agora, E aí fui pro... a POLOP tinham vários intelectuais também, como o Teotônio dos Santos, Nossa, agora é bandido, né? muitos intelectuais. Como é que o senhor O avalia esses Teotônio... intelectuais na POLOP? Era um clima, tinha o Muniz Bandeira, tinha aquele lá de Minas, que depois foi para o México, que agora, desculpe, eu não me lembro o nome, mas era o mais importante O deles Teotônio? todos. Não, o Teotônio, sim, mas esse especial que foi para o México, dar aulas lá e fazer pesquisas. Marini, O Rui. Rui Mauro Marini. O Rui Mauro Marini. Esse era uma figura impressionante, muito afiado. O Guerreiro Ramos, inclusive, gostava muito dele, dava muita força a ele. O Guerreiro era um homem de esquerda. Ele dizia que ele não era marxista, ele era marxiano, por causa do Marx, né? Da mesma maneira que ele seguia muito o Max Weber. Então, ele colhia de um e de outro o que havia de melhor e procurava transferir esse conhecimento para os seus alunos, principalmente para um grupo em que ele confiava muito, que incluía eu, depois a minha futura esposa Nancy Valadares, Odécio, tinha vários outros, Wilson Pizza, que era com quem ele tinha mais contato, enfim, várias pessoas, vários alunos dele, em que nós saímos à tarde, depois das aulas, para ir lá para a Urca, conversar, tomar uísque e coisas assim. Agora, esse grupo, principalmente o Rui, né? É, Eles cunharam a teoria da dependência, né? Era um grupo foi. fantástico, né, Cláudio? Ele, o Teotônio, depois apareceu o Fernando Henrique e o Enzo Faleto, a teoria da dependência, e era isso. Foi uma importante contribuição à ciência política, às ciências sociais, essa teoria da dependência, né? Sem dúvida nenhuma, foi muito importante, uma contribuição substantiva, diria, que aumentou ainda mais a credencial do pensamento crítico, que era esse pensamento do Marini, do Teotônio, enfim, desse grupo todo, que influenciou muito o pensamento de esquerda brasileira depois de 64. Agora a gente estava falando da POLOP, né? E É, hoje, com a distância histórica, como é que o senhor avalia esses grupos de resistência, principalmente a resistência armada contra a ditadura? Qual que é a avaliação do senhor hoje sobre esses grupos? olha, a minha avaliação é o seguinte: a POLOP, ela não era um grupo armado. A POC, o dirigente da POC, que tinha um codinome de Siqueiras, que era um homem austríaco, que tinha conhecido o Leon Trotsky, ela entrou na guerrilha também. Mas eu saí.
inclusive saí para... Eu vou contar essa historiazinha, mas, enfim, é porque esse Siqueira que queria conversar comigo. Aí eu fui conversar com ele, era lá no São Conrado, ainda na época que havia aqueles bares que vendiam coco, vendia, enfim, não era o que é hoje. E então, conversando, ele disse que o meu apartamento, que eu tinha um apartamentozinho na rua Lauro Miller, meu apartamento, que era uma coisa mínima, não era meu, era do partido. Aí eu disse para ele assim, olha, senhor, eu não concordo com isso, meu apartamento é meu, aliás, nem é meu, é da minha, da mulher com quem eu vivo, Nancy Valadares, o pai que comprou, portanto, não tem apartamento, você pode tirar isso da cabeça que não tem apartamento. Ele ficou muito chateado, claro, esperava que eu fosse oferecer o apartamento para ser um escritório, um abrigo, não sei lá o quê, né? E eu disse, não, senhor, meu apartamento não. Aí eu deixei de crer, de militar daquela coisa. Passei a ser independente. O golpe de 64, ele foi mais um dos golpes na América do Sul, no auge da guerra, na questão da Guerra Fria, essa coisa toda. Mas muita gente avalia que foi um golpe contra o trabalhismo. Qual é a avaliação do senhor sobre as ditaduras na América do Sul e aquele monte de golpes em sequência que a gente teve? Bom, isso veio em consequência da Guerra Fria, né? Como você disse, os Estados Unidos separaram a América para eles, né? Tanto é que o golpe militar teve em Minas Gerais um governo provisório, que o Afonso Arinos seria o chanceler, e navios americanos mais ou menos próximo à costa brasileira, que em caso que as forças nacionalistas, revolucionárias, se você quiser, ganhassem, essas forças americanas seriam colocadas à disposição desse governo que instalaria em Minas Gerais, né? E diga de passagem que o Tancredo estava do lado certo, para mim, né? Ele ficou do lado da resistência, ele não se submeteu aos americanos, nem ao golpe. Ele foi um dos fundadores do MDB, depois do PMDB, né? Certo. Agora, senhor Clóvis, o senhor, como é que era o contato do senhor com os exilados? O senhor, o homem das ciências sociais, tudo, né? Muita gente foi embora do Brasil, né? E como é que era esse conversa, esse ambiente com os exilados fora do Brasil? Ora, era assim, de uma expectativa, né? Quando que nós vamos poder voltar? Isso era a pergunta, vamos dizer assim, de fundo, né? Todo mundo trabalhava, todo mundo estudava, todo mundo militava. Eu me lembro, no México, nós íamos à casa do Julião, que ficava em Cuernavaca, ao lado, a casa dele ficava ao lado daquele monarca, rei persa, que foi destituído pela Revolução do Khomeini. Ele ficava ao lado da casa do Julião, onde todo domingo se reunia o Flávio Tavares, eu e muitos outros, que eu não me lembro agora, mas muitos exilados que estavam no México e que ia domingo fazer uma feijoada, um churrasco, o que fosse brasileiro, na casa do Francisco Julião. Algumas pessoas falam desse grupo do México, né? Que o Julião era um das lideranças, o Neiva Moreira depois também foi para lá, tal, né? Esse grupo do México, dos exilados, era um grupo mais à esquerda? Era um grupo mais à esquerda, sem dúvida nenhuma. A partir do Neiva Moreira, principalmente, né, e da mulher do Neiva Moreira, que criaram aquele caderno do Terceiro Mundo, em que eu até, inclusive, escrevi alguns artigos, né, para o caderno,
eles passaram a liderar uma posição mais à esquerda. Nós dizíamos que havia o Grupo do México e o Grupo de Lisboa. O Grupo do México era terceiro-mundista, era revolucionário, ligado a essas tendências. O Grupo de Lisboa era da Internacional Socialista, ou seja, era mais social-democrata. Então, Coisa que o voltando... Brizola acabou incorporando na medida que nós levamos, através do Mário Soares, a ele ter um assento na Internacional Socialista, que estava vazia. Foi oferecido a alguns políticos brasileiros, entre eles o Fernando Henrique Cardoso, que dizia que era difícil, porque no Brasil não ia entender, para o Internacional Socialista, e o Brizola chegou lá e sentou na cadeira e ficou. Agora, voltando um pouco ao encontro de Lisboa, né? O Brizola em Lisboa, Sim. tudo, né? Eu sei que o senhor Sim. foi um dos principais construtores desse encontro. Me conte, senhor Sim. Clóvis, os bastidores da montagem do encontro de Lisboa, porque não deve ter sido fácil, né? Exilados do mundo inteiro, várias correntes políticas, né? Ideários políticos. Né? Como é que foi a montagem dessa engenharia toda do encontro de Lisboa? Foi muito, 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 muito assim, dinâmica. Foi um trabalhaço enorme, gigantesco, trazer brasileiros daqui do Brasil e os brasileiros do exílio, de toda parte, do México, da África, tinha gente da África que veio, da Argélia. O Miguel Arraes, por exemplo, não aceitou vir ao encontro, não quis vir ao encontro, que já foi um passo para distanciamento do Brizola e do Miguel Arraes. O Márcio Moreira Alves foi outro que também não quis entrar no encontro, ficou de fora. E mais uns 2 ou 3 pessoas. Mas a quantidade, nós tivemos mais de 100 pessoas, 150 e tantas pessoas no encontro de Lisboa, que levou 3 dias. Era uma enxurrada, era quase que uma psicanálise freudiana. As pessoas falando, expondo seus conflitos, suas dúvidas, suas certezas. Foi uma maravilha, inclusive todo ele gravado. Todo ele gravado. Não sei onde anda essas gravações, talvez no Partido Socialista Português, mas seria um material incrível de história, né, da resistência à ditadura militar. Agora, o encontro de Lisboa deu indicativo da refundação do PTB, né? Refundou o PTB. E ali tinha, por exemplo, você tinha gente da luta armada, você tinha intelectuais, você tinha políticos, quer dizer, é um caldeirão, né? Os Era um caldeirão. debates, né? Como é que se O davam os Brizola, debates? o Brizola, com a sua capacidade de liderar, né, vamos chamar assim, liderar, né, ele conseguiu reunir essa quantidade de gente diferente, com tendências, com ideologias, com histórias, o pessoal da luta armada, o pessoal nacionalista, o pessoal socialista, os sociais-democratas. Ele conseguiu reunir todos eles nesse encontro de Lisboa, e foi uma coisa assim maravilhosa. Eu me lembro que eu era o secretário executivo do encontro. O Brizola me determinou lá para eu ser secretário executivo, então eu tomava nota, eu recolhia o material, enfim, botava um pouco de ordem nas coisas, mas foi um cenário assim de uma incandescência brasileira, né? Eu estou falando isso brasileiro no sentido que o brasileiro se emociona, né? Fica a flor da pele, aquela emoção. Foi uma maravilha, foi uma maravilha. O resultado foi a Carta de Lisboa, né? Onde estão novos itens da política, né? Como a questão do meio ambiente, a questão da mulher, a questão do negro, né? Tudo isso estava na Carta de Lisboa, que nenhum partido antes havia colocado essas questões. Agora, senhor Clóvis, o senhor é um homem de relações internacionais, né? Como é que as forças progressistas internacionais
viram o encontro de Lisboa? O senhor tem essa percepção de como a Tem, Europa, né, e tem, viu os partidos europeus, tem. né, e aqui na Tenho, América do sim, Sul viram o muito, encontro? muito, muito, tenho, sim. Aliás, é uma coisa. Em 1964, né, quando derrubaram o Jango Goulart, não houve nenhum apoio de nenhum partido da social-democracia ou socialista, nem europeia, nem em lugar nenhum. Isso é uma coisa que você deve anotar, desculpe, porque a derrubada do Jango, o Jango ia receber algumas semanas depois um grupo, uma delegação do Partido Trabalhista Britânico, inglês, que vinha aqui no Brasil para tentar convidar o Partido Trabalhista Brasileiro a se incorporar à Internacional Socialista. Como houve o golpe, eles não vieram. Havia também em 64 aquela missão chinesa que foi todos foram presos. Então, foi uma manifestação muito violenta contra, principalmente o Partido Trabalhista, né? O Partido Comunista sofreu, o Partido Maoísta, mas principalmente o que mais crescia no Congresso, cada eleição, era o Partido Trabalhista Brasileiro. Certo. E foi a vítima principal. Agora, voltando à percepção das forças políticas internacionais após o encontro de Lisboa, né? Ver o Brizola ressurgindo com aquela liderança toda, né? Essa percepção desses partidos, como é que eles viam em 79, né? O Brizola retomando o fio da história? Deve-se fazer uma homenagem aqui ao Mário Soares. Mário Soares foi o intermediário da ida do Brizola para a Internacional Socialista, foi o apoiador principal da presença do Brizola na Internacional Socialista, que o colocou na vice-presidência da Internacional Socialista. Claro, havia muitos vice-presidentes, mas colocar um partido trabalhista brasileiro e o Brizola na frente da Internacional Socialista foi uma vitória para nós e foi um ganho, um reforço para o Mário Soares. Depois do encontro de Lisboa, veio a anistia e a volta dos brasileiros ao Brasil, né? Qual a avaliação do senhor da anistia e a volta dos brasileiros? A anistia, para os que viviam no exterior, exilados, toda parte do mundo, foi uma saída, mas também a anistia era dupla. Anistiava os que eram perseguidos pela ditadura e anistiava também aqueles que torturavam. Foi uma anistia um pouco a maneira brasileira, né? Bem brasileira. Anistia os que foram torturados, foram mortos, foram não sei o quê, foram exilados, e também anistiava os torturadores. Isso não existiu, por exemplo, na Argentina. Isso não existiu na Argentina, nem no Chile, embora no Chile as coisas tivessem dificuldade enorme com o Pinochet. Né? E o senhor acha que esse fato de o Brasil ter anistiado os torturadores, tudo, né, além de ser uma marca negativa para o Brasil, é uma ferida ainda que não cicatriza devido... Eu acho que, com o passar do tempo, né, nós tivemos os governos do PT, do Lula, tivemos o governo da Dilma, mesmo o governo do Michel Temer, suavizou, vamos dizer assim, né? Não ficou aquela ferida sangrando ali, suavizou, curou. Né? Eu acho que é isso, é um pouco isso, curou a ferida. Agora, senhor Clóvis, o senhor trabalhava com o Brizola, né? Sim. E o Brizola toma um golpe do Goberibe e perde o PTB. Né? Como é que foi esse episódio da perca da sigla? Isso foi muito triste para o Brizola, né? E também para nós, que estávamos ali querendo fortalecer a posição
do PTB novo, renovado, né? Nós não tínhamos a Ivete Vargas, aquela sinistra figura que se juntou ao Goberi, e que foi ela que, juntamente com o Goberi, deram o golpe contra o Brizola na questão da sigla, né? Quando nós quisemos registrar a sigla, a Ivete já tinha registrado através do Goberi e ganhou a parada, né? Aí o Brizola chorou, rasgou a sigla no hotel ali no centro da cidade, hotel esse que era do pai do Márcio Moreira Alves, e aí logo depois o Sebastião Neri, Pedro Celso Shoa Cavalcante, eu me lembro bem, esses três, nós começamos a pensar numa alternativa, pensando no seguinte, que a direita brasileira, os conservadores, sempre colocavam o democrático. A UDN, União Democrática Nacional, o PSD, Partido Social Democrata, ou não sei o quê, Democracia Cristã. E os partidos de esquerda, Partido Socialista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro. Não tinha democracia. Aí nós apresentamos essa... Porque o Brizola passou, eu me lembro disso, passou o dia inteiro, a noite toda, um partido nacionalista, Getúlio, era uma loucura, entende? Era um imbróglio da vida dele, com Getúlio, com nacionalismo e tal. Aí nós chegamos com essa sigla, ele pegou e disse assim, não, vamos aqui, PTD. Imediatamente eu, o Pedro Celso e o Sebastião Neto, disse, governador, PT já existe, o partido Lula. PTD vai confundir. Primeiro que não é sonoro, PTD. Agora veja só, PDT, é sonoro, não tem ninguém, e inclui a democracia trabalhista. Aí, no outro dia, lá no encontro, que era na Assembleia Legislativa ali, o Brizola apareceu e disse, eu passei a noite toda pensando aqui. E aí falou PDT. E aí o senhor ajudou a fundar o PDT, né, naqueles primórdios dos anos 80. Né? Como é que foi a formação do PDT, esses primeiros momentos do PDT? Olha, ainda havia a chama da Carta e do Encontro de Lisboa, entre todos os que participaram. Então, era muito grande a efervescência em torno do Brizola e com que ele decidisse. Então, foi Depois que criou-se o PDT, eu me lembro Carlos Mink, aquele que morreu, o Sirquis? O Sirquis, todos eles entraram no PTB e no PDT, inicialmente. Aí, depois que houve a debandada, com a criação do PSOL, o PT, o reforço do PT, o Carlos Mink foi para o PT, o Alfredo Sirquis foi para não sei o quê, o outro foi para onde. Aí começou essa debandada, mas, ao mesmo tempo, o Brizola, ao chegar aqui, fez todo um trabalho. A gente tinha um escritório no centro, juntamente com o vice dele, né? Esqueci o nome dele agora, foi deputado federal na época do Jango, muito ligado ao Jango. Hein? O Doutel de Andrade? O Doutel de Andrade. Essa é uma figura absolutamente genial. O que ele falava, os discursos dele... Ele era um dos melhores oradores do Brasil? Sem dúvida nenhuma. Nessas orações clássicas, do português clássico, ele empregava figuras, retórica. Ele falava um português corretíssimo, não tinha uma vírgula, um pronome, nada fora do lugar. Tinha uma capacidade oral impressionante, né? E a mulher dele também, a Lígia. A Lígia do Hotel de Andrade, que era um encanto de pessoas. Eles foram muito importantes. O Brizola,
eu cá faço uma pequena observação. O Brizola tratava os seus correligionários, seus subordinados, às vezes de maneira áspera, viu? Gaúcho, essa coisa toda, tá? Ele às vezes exercia assim, um poder de, sabe, pá, e tinha que aceitar. Então, o Lígio do Hotel, mais o do Hotel, eles passaram por certos constrangimentos, assim como outros dirigentes. Eu me lembro de um dirigente de Minas que esteve no Palácio Laranjeiras com o Brizola, e o Brizola deu-lhe um sabão do início da cabeça até os pés, assim que, se fosse comigo, eu nunca mais apareceria no cenário. No outro dia, ele estava lá. Então, política é isso, né? É um domínio assim, muito grande do poder, da persuasão, né? De um certo gozo, né? Freudiano do poder, né? É muito, muito, muito esquisito até. Agora, o Brizola se funda fosse... o PDT e depois vai concorrer ao governo do Rio de Janeiro, né? Numa eleição muito improvável que ele ganhasse, né? Mas ganhou. Contra a Globo, contra tudo, né? Ele Como é que tinha foi essa um campanha? percentual no início de 2%, 3%. Né? Tinha o filho ideológico do Chagas Freitas, o Miro, tinha Sandra Cavalcante, tinha um cara do PT, né? Que era esqueci o nome, e tinha o Moreira Franco, que veio pelo PDS, do Goberi, do governo, do Figueiredo, e o Brizola. O Brizola e o Moreira Franco, eu sei disso, que eu participei, até hoje eu sou amigo, fui padrinho de casamento do Moreira Franco, com a Celina, e nos damos assim, como amigos. Mas eu nunca fui do PMDB, mas os dois tiveram um encontro ali no hotel em Copacabana. E desse encontro nasceu o seguinte, que o Moreira Franco ia atacar o Miro, o Brizola ia atacar a Sandra e aquele cara que era do PT, que eu esqueci o nome dele, que era um pastor protestante, pastor evangélico. Esqueci o nome dele agora, no momento, mas... Então, foi formada essa tática de campanha. E foi feito. No final, o Moreira Franco poderia ter ganho com aquele Proconsult. O Proconsult foi uma das coisas mais feias, né? Mais nojentas que eu assisti, porque o cara, inclusive, eu esqueci o nome dele agora também, não sei, Nemésio, não. Ele ofereceu para o Brizola, através do Cibiles Viana, que era o segundo braço direito do Brizola, o Cibiles Viana, ofereceu, se o Brizola nomeasse ele presidente do Banerj, ele desmancharia o negócio. Veja só. Aí o Brizola disse, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou convocar a Polícia Federal para prender esse safado. Aí ele nunca mais falou nada, e aí Agora, o Brizola ganhou, finalmente ganhou. Hein? Foi uma entrevista aos jornais internacionais que garantiu a vitória do Brizola, né, Clóvis? O Porque até então Brizola estava muito sabia confuso o negócio, né? aproveitar Como é que foi isso? O Brizola sabia muito bem aproveitar as mídias, né? Televisivas, que não, ele não era do tempo dele não tinha tanta televisão, era rádio, né? Tanto é que a rádio da legalidade, né? Na época dele era rádio. Depois que veio a televisão, a primeira entrevista que o Brizola deu para a televisão foi para o Roberto Dávila, em Paris, né? Ele, inclusive, pede desculpas ao Davi Nasser. Bom, mas ele não tinha o hábito porque o Brizola falava como se estivesse assim, na sala de jantar da família.
Ele era assim, a senhora, vamos lá, vamos agora. Era um papo desse assim. E a televisão, 1 minuto, acabou, né? E ele não tinha esse costume, ele teve que se desdobrar. Eu me lembro muito bem que ele reclamava da televisão, né? Ele ia na televisão, as pessoas não davam tempo para ele, porque ele falava devagar, pausadamente. As histórias dele levavam um tempo enorme, né? Era meio assim Fidel Castro, longas histórias. E na televisão, 1 minuto é uma coisa enorme, mas acabou aquilo, acabou, né? Então, ele teve que fazer uma verdadeira transformação aí de locução, de narrativa, como se diz hoje, para se adaptar aos meios televisivos. Agora, vem o governo do Brizola no Rio de Janeiro, o primeiro governo dele, né? É uma revolução, né, na área da educação, né? O Palácio Guanabara, o salão principal do Palácio Guanabara, fervia de gente durante todo o expediente. Gente que vinha, não sei onde, de Nova Iguaçu, do interior, falar com o Brizola, pedir para o Brizola, escola, não sei o quê, saúde. Eu me lembro que o Brizola que implantou esse sistema de ambulâncias do SUV, aí, de ambulância na época que o secretário de saúde era Eduardo Costa. E qual foi a participação do senhor no primeiro governo Brizola? O Brizola me chamou, eu fui com ele de manhãzíssima, eu, Hélio Fontoura, Monturci, esse grupo que andava com o Brizola, fechado assim, esse grupo. E nós chegamos no Palácio Guanabara, conversando e tratando e abrindo as janelas, que me fedor insuportável, o fim do governo Chagas Freitas, era insuportável, uma coisa horrível, nojenta. Começamos a abrir as janelas, tirar aquele cheiro, tirar aqueles carpetes, era uma coisa, era assim, uma sujeira nojenta. E aí fomos, e o Brizola me chamou e perguntou para mim o que eu queria do governo. E aí eu disse assim, governador, o plano federal, o plano nacional já tem gente, eu não sou deputado, não sou senador, e já tem gente. Sabe? O plano municipal já tem gente, tem os prefeitos, não sei o quê, barará. Eu quero, governador, é o plano internacional. Aí ele olhou assim para mim e disse, mas como assim? Brigagão, a gente chama de Brigagão. Como assim, Brigagão? Eu disse, criar uma Secretaria de Assuntos Internacionais. Aí ele demorou a entender a coisa e criou dentro da Casa Civil uma Secretaria de Relações Internacionais, que eu ocupei. Foi a primeira pessoa que assumiu um cargo de relações internacionais de governo estadual no Brasil. Depois foram criadas em São Paulo, outro. Eu ajudei, inclusive, a criar Mato Grosso, lá embaixo, Santa Catarina. Enfim, aí pronto, deslanchou. Hoje em dia tem vários estados que têm, vários estados que têm secretaria e municípios, vários municípios. Ali na parte entre Bahia e Pernambuco, que é sertão, que tem muita fruta, ali todos os prefeitos têm Secretaria de Relações Internacionais. Agora, o primeiro governo do Brizola é marcado muito pela briga dele com o Roberto Marinho, né? Com a Globo e tal, né? Como é que o senhor via essa briga do Brizola com a Globo? Era uma briga antiga, né? Uma briga antiga. Os Marinhos contra o Getúlio, os Marinhos que ajudaram a dar o golpe no Goulart e depois pediram desculpa muito mais tarde, agora recentemente, que não devia estar naquilo, muito bem. Então, havia uma falta de... O Brizola, quando ia
visitar o Roberto Marinho, e fui algumas vezes lá no Globo, ele me levava. Eu achava esquisito o Brizola me levar para aqui. Depois eu comecei a pensar, eu já sei, porque uma vez eu disse para ele, várias vezes assim que a gente se encontrava, uma vez eu disse para ele, Brizola, eu vou escrever um livro sobre a sua vida, viu? Aí ele olhou assim, não, mas tem muito tempo, eu ainda estou muito vivo. E eu, de certa forma, eu dizia, puta, né, o Brizola morre, todos os irmãos dele morreram com 104 anos, cento e tantos anos, a irmã morreu com 102. Eu disse, puta, mas acho que eu vou morrer e eu não vou escrever esse livro. Aí, quando o Brizola morreu, eu disse, bom, pelo menos agora eu vou escrever meu livro. Né? Então, mas ele tinha a única vez dos encontros com o Roberto Marinho, que o Roberto Marinho foi ao apartamento do Brizola aqui na Avenida da Atlântica, eu estava presente. E o Roberto Marinho queria transformar aquele hotel que foi abandonado ali na Pedra Cantagalo, um hotel fantástico, mas foi abandonado, não tinha dinheiro, sei lá o quê, e ficou ali. E o Brizola pensou, junto com o Darcy Ribeiro, de transformar aquele edifício, aquele fantasmagórico edifício, em o centro do CIEPS. E que foi o que fez. E o Roberto Marinho foi ao apartamento do Brizola dizer para o Roberto Marinho, para o Brizola, que ele queria transformar aquele lugar em um hotel internacional para receber um Copacabana Palace diferente. Então, na hora, o Brizola disse, olha, doutor Roberto, o senhor vai me desculpar, mas aquilo lá vai ser o centro do CIEPS. Aí o Roberto Marinho deve ter xingado. Mas na hora não tinha ideia daquele negócio. Foi ali na hora que o Brizola era muito espirituoso, assim, tinha esses lances assim, e falou para o Roberto Marinho, então ali vai ser o CIEPão. Agora, depois do governo do Rio, vem a primeira eleição presidencial depois da ditadura, 89. Né? E o Brizola, por muito pouco, não vai para o segundo turno. Né? Foi uma das campanhas mais bonitas que a gente tem na memória. Né? Como é que o senhor analisa as eleições de 89 e a não ida do Brizola ao segundo turno? Olha, há especulações com teor muito evidente de que em Minas, aquele que era o juiz lá de Minas, regional eleitoral, depois veio a ser para o Supremo e veio a ser ministro do Collor, Rezec, né? Rezec. Ministro Rezec, né? Ele fez ali uma operação, entendeu? Que tirou votos do Brizola e colocava para o Lula. E aí o Brizola perdeu em Minas. Se ele tivesse os votos de Minas, ele teria ganho, teria entrado junto com o Collor. E o Collor não iria fazer o que ele fez com o Lula, né? Aquelas histórias todas que o Collor montou contra o Lula, que o Lula, ingênuo, distraído, não sei, engoliu e sofreu a derrota. E, Clóvis, é isso. O que seria um governo Brizola presidente do Brasil? O que o senhor imagina? O Brizola uma vez perguntou assim, Brigagão, o que você acha que eu vou fazer, o primeiro ato que eu vou fazer como presidente da República? Eu falei várias coisas, ele disse, eu vou chamar aqui, no Palácio, não, vou chamar o embaixador dos Estados Unidos.
Eu disse, mas por que o embaixador dos Estados Unidos? Eu vou dizer a ele, olha, senhor embaixador, eu tenho ciência do poder dos americanos ao redor do mundo. Tenho total consciência, sei disso. Vivi nos Estados Unidos, vocês me acolheram lá. Mas aqui, quem manda somos nós. Foi ótimo. O embaixador ficou com a cara assim. Agora, quem que era a figura humana Brizola, Cláudio? O senhor que teve muito contato com ele, muito próximo dele, né? Uma coisa é o Brizola político, governador, Sim, tudo. A figura sim. humana do Brizola. Olha, eu acho que é o seguinte, ele era uma figura humana singular. E muito, eu acho, muito dessa figura humana singular se deve ao exílio que ele passou. Aos 17 anos, quase, que ele passou no Uruguai, sozinho, com a Neuza, um guarda da polícia uruguaia na porta, e mais nada. Ele me contava que ele ficava assim, dias, olhando para o céu, para ver se passava algum avião. O avião era sinal de vida que estava presente. Ele me contava histórias, e daí é muito importante como que o Brizola transfere para a política fenômenos da natureza. Ele usava muitas figuras da natureza para falar da política. Então, os carneiros, que quando começava a chover, relampeava, todos se recolhiam embaixo do árvore. Ele contava isso. Não sei o quê, os cavalos, não sei o quê, não sei o quê. Era tudo da natureza. O rio, quando enchia, você não podia entrar no meio do rio, ia morrer. Você tinha que ir para as margens. Então, ele montava a política e analisava a política a partir dos fenômenos da natureza. Isso era muito, pelo menos eu sentia, como eu estava muito próximo ali, eu via e ia observar o que eu queria escrever. Então, uma das coisas que eu acentuo, enfatizo, é essa transferência dos fenômenos da natureza para a política. E qual foi a última vez que o senhor viu o Brizola? Foi até interessante, porque eu tinha na minha cabeça que o Brizola era um tipo muito alto, muito, sim. E aí encontrei com ele numa festividade, acho que da independência americana, no consulado. Eu não ouvi há algum tempo, depois eu saí, tudo, vivi a minha vida. E aí eu vi o Brizola e notei que o Brizola era baixo, era bem baixo, assim mais ou menos do meu tamanho. Eu tenho 1,69 m, 1,69 m, por aí. Então, eu notei isso. Eu achava que o Brizola era grande, tinha 1,80 m, uma coisa assim. E não, o Brizola era bem pequeno. Ele era assim, porque ele nadava muito quando jovem. Ele atravessava o Guaíba, né? Aquele rio de Porto Alegre. Ele atravessava aquele quilômetros nadando ali na correnteza do rio. Então, ele tinha uma resistência. Ele era muito resistente, né? Muito, muito resistente. Ele era muito forte. Dormia pouco. O pessoal dormia muito pouco. Ele dormia 4 horas. Roncava, que não é uma coisa que muitas vezes eu, no exterior, em Washington, na Suécia, eu às vezes chegava a dormir no mesmo quarto. Eu não dormia, porque o Brizola roncava altamente. E eu dizia, governador, o senhor ronca muito, eu não consigo dormir. Ele disse, mas como? Eu durmo igual uma pedra? Tá certo. Senhor Clóvis, Mas não. defina para mim Minas Gerais em uma palavra. Paciência. Defina Rio de Janeiro em uma palavra.
Voracidade. Guerreiro Ramos, em uma palavra. Vou dar duas. Grande pensador. Golpe de 64. Uma merda. Exílio. Exílio era, desculpa uma palavra, conhecimento, conhecimento. Encontro de Lisboa. Renovação. PDT. Também renovação do trabalhismo, né? Leonel de Moura Brizola. Centauro. E Clóvis Brigadão, gente... em uma palavra. Modesto, modesto, sou muito modesto. Muito obrigado pela entrevista. Né? Muito agradecido a você. É importante que as novas gerações conheçam pessoas como o senhor, figuras como o senhor, que tanto ajudou a construir o trabalhismo e a nossa história. Tá joia? Isso aí. Isso aí. Tá bem, muito obrigado, hein? Imagina.